Galera, o torcedor pediu, o Vasco está se movimentando no mercado, né? Cuejá, né? O jogador bem conhecido no futebol brasileiro, atuou no Flamengo, né? Praticamente já fechou o contrato com o Vasco, né? Agora a diretoria está aguardando o aval da 777, né? Para poder fechar um negócio com o jogador, né? O Cuejá, que tem desejo de retornar ao futebol brasileiro, né? O ex-Flamengo, né? Jogou no Flamengo e atualmente ele está no Al-Shabaab, né? Da Arábia Saudita. O jogador, eu acho que ele cai como uma luva nesse time do Vasco. Deixe nos comentários a opinião de vocês sobre a contratação do Cuejá e vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre o mercado da bola do Vasco da Gama. Importantes para o Vasco nessa temporada, mas se fosse focar, focaria mais em quem, Donan? Eu acho que uma solução mesmo seria o Cuejá. Acho que é um cara mais testado, conhece muito o Ramon Dias, era importantíssimo no Al-Hilal, né? Seria um primeiro homem de meio campo, que é uma grande carência do Vasco hoje. O Zé Gabriel até evoluiu muito com o Ramon Dias em 2023, foi um cara importante, mas acho que o Vasco precisa dar um salto nessa temporada. O Cuejá seria uma grande contratação. Cuejá que é sonho antigo já, né, do Sim. Vasco, é algo que já principalmente já tá depois que o Ramon chegou, né? Ele é um objetivo mesmo para solucionar esse problema, porque é um cara que tem capacidade de marcação, tem um bom passe ali para iniciar jogadas, acho que é um cara que equilibra time. Agora, a negociação que está mais avançada é um movimento, ao meu ver, muito interessante do Vasco, do Sforza. Tive ótimas referências do jogador que já com 21 anos, ele é capitão do Nils e é capitão da seleção argentina, inclusive que vai disputar o pré-olímpico, e é um jogador que o mercado europeu já olha com muito carinho, porque ele tem ótimos números na parte defensiva, ele consegue ser um cara dominante nesse momento também de marcação, também é um camisa 5, mas pode ser um segundo volante também, e é um cara que tem uma técnica com a perna canhota, bons lançamentos, bom passe, é um movimento assim de um jogador que pode dar um retorno técnico imediato, ainda mais com uma comissão técnica argentina, e um cara que pode dar um retorno financeiro, né? E quando você fala de SAF, quando você fala de 777, isso é inegociável. Esse tipo de movimento vai acontecer porque é uma empresa quer ter lucro e aí vai negociar jogadores, vai tentar comprar jogadores mais jovens para que consiga vender lá na frente, né? 21 anos, 19 milhões, é muito dinheiro mesmo para o jogador. Vou fazer aquela pergunta que você faria, Gustavo Zupac. O Sforza vale o esforço? É um cara que vai agregar, se contratado for, ao meio-campo do Vasco, pela carência, pela característica e pelo perfil, né? Acho que essa é uma tendência, a observação de jovens valores na América do Sul é uma tendência. E o Nils era um time que tinha alguns valores individuais, poucos, mas era um time que não jogava bem coletivamente. E o Sforza era um jogador de destaque nessa função de cabeça de área. Era um time que geralmente jogava num 4-1, 4-1 ou no 4-3-3, e ele quase sempre era a base desse meio campo de marcação. Então, embora o Cuéllar seja, aos olhos do vascaíno, uma certeza maior sobre o que esperar, sobre o que ele pode entregar, o Sforza é uma observação que faz todo sentido, do ponto de vista técnico e do ponto de vista de investimento também, né? Então, além, também não trabalhou com o Ramon Dias, mas certamente o Ramon conhece muito bem o mercado argentino e ele é um menino que se desenvolveu. A gente pôde ver, o Nils esteve na Copa Sul-Americana passada no grupo do Santos, na fase de grupo, e no mata-mata enfrentou o Corinthians, foi eliminado. Ele fez gol com o Santos até. Fez, a gente viu agora na Vila Belmiro, então a gente pôde ver de perto. É uma boa observação e acho que encaixa com o meio-campo do Vasco, né? O Vasco reforçou a defesa, o Vasco está tentando reforçar mais o seu ataque, tem na figura do Paia uma esperança no meio-campo, mas tem na função do camisa 5 e no camisa 8 buscar um pouco mais de certeza. Sim. O Praxedes vai ser essa certeza, o Paulinho vai conseguir render o que rendeu no momento em que ele chegou e que de fato ele encantou dentro do anonimato dele, depois teve uma queda, mas a função de primeiro volante é algo que o Vasco tem que resolver. E acho o Sforza um nome bastante viável, bastante interessante. Não, só uma informação, né? O Vasco ele mapeou até a questão emocional e psicológica do Sforza, porque você teve uma negociação no ano passado, que foi a principal contratação do Vasco, que foi a do Orelhano, que era um jogador que sempre apresentou muita qualidade técnica, mas quando chegou no Brasil, muito tímido, questão emocional acabou ficando complicado de você administrar. Tem jogador que ele consegue render de imediato. Sim. Tem outros que não conseguem se adaptar. Tanto que o Orelhano pediu para sair do Vasco. Provavelmente até voltando para o futebol argentino.
Então, ali não mapearam muito bem uma questão psicológica que poderia dificultar uma adaptação do atleta. O Esforça é um cara que teve o check que passou, que ele tem uma força mental e já é um cara, mesmo muito jovem, que é um líder de um clube tradicionalíssimo na Argentina e de seleção de base, né? Sempre foi um capitão. Então, isso também é algo que os clubes brasileiros, eu acho que tem que fazer. Claro. Né? Analisar, mapear também essa questão psicológica para o atleta, né, ter uma adaptação melhor. Ô, Dona, e o mercado do Vasco é algo que te chama a atenção? Tá gostando desses primeiros movimentos do Matos? Eu acho que o Vasco precisa qualificar mais seu ataque, né? Porque a gente está falando de um Vasco que está perdendo o Gabriel Peck, e o Vasco tinha uma grande dependência em Peck e Verratti. O Verratti, eu acho que é um cara que o Vasco está muito bem servido ali como camisa 9. Mas no lado do campo, são muitos jogadores que oscilam. Você tem o Peck indo para o LA Galaxy, né? Você tem o Orelhano provavelmente também saindo, nem no Uruguai ele está treinando com o time que vai iniciar o Campeonato Carioca, assim como o Manu Capasso, e está chegando o Adson. E o David que veio também. O David, eu acho que o David é um cara mais de composição de elenco, né? Vinha sendo assim nos times, né, que ele passou, foi assim no São Paulo. Né? O Adson, eu acho que é um jogador que pode ser útil, eu gosto do Adson, apesar de ser um jogador que oscila naturalmente, mas é um bom jogador. O Vasco precisa de solução. Acho que, assim, quando você fala do meio para frente, é contar com o Payet, contar com o Verratti, mas acho que não pode parar por aí. O Vasco precisa contratar mais jogadores de lado de campo, na minha visão. É exigente, o Donan. Olha, vamos ver o que é que vem pela frente aqui no nosso Sport Center. Tem muito mais daqui a pouco. Galera, eu também concordo, né? Eu acho que o Vasco não pode ficar dependente somente aí desses jogadores, do Payet, né, do próprio Medel, os jogadores já têm idade um pouco avançada. Na minha opinião, esses jogadores são importantíssimos para o time do Vasco, mas o Vasco tem que rejuvenescer o time, né? Na minha opinião, o Juan é um bom jogador, sim. Juan Esposa é um bom jogador para o time do Vasco, jovem, é um jogador que pode valorizar e o Vasco pode sim lucrar. Obviamente que a SAF quer lucrar, não é à toa que está trazendo jogadores jovens. Não tem esse negócio de ficar contratando jogador de idade avançada porque não vai dar certo. Então, uma hora ou outra o time estoura. Os caras não vão conseguir jogar todo o jogo, né, com a mesma intensidade. Então, eu acho importante, né, o Vasco tá fazendo esse tipo de contratações. O Cuejá, né, não é um jogador ainda de idade avançada, então, na minha opinião, ele tem muito ainda para poder oferecer esse time do Vasco. E, na minha opinião, eu acho que ele resolve um pouco o problema do Vasco ali, desse volante, né? O Vasco tá precisando de um volante igual o Cuejá, né? A gente também tem que saber qual vai ser as condições do Cuejá ao chegar no Vasco, né? Na minha opinião, ele é um bom jogador. O Ramon Dias já foi técnico dele no Al Hilal, já conhece o jogador e deu aval também para poder contratar o Cuejá. Então, na minha opinião, eu acho que o Vasco tem tudo para poder fazer um bom mercado da bola e também trazer bons jogadores, pelo menos para poder ter um ano aí bem melhor do que 2023, eu acredito que vai ser. Né? Acredito que esse ano do Vasco vai ser um ano muito melhor. O Vasco tem Campeonato Carioca, tem outras competições aí pela frente, então o Vasco precisa correr atrás, né? Não pode ficar muito atrás dos seus rivais. Né? E o Vasco está fazendo isso. Alexandre Matos aos pouquinhos está indo atrás do mercado, traz um, traz outro. Eu acredito que no final aí o Vasco vai estar com uma equipe bastante competitiva. Deixa nos comentários aí o que vocês estão achando do mercado da bola do Vasco da Gama. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Deixa seu like, se inscreva no nosso canal, é claro, se você não é inscrito, e marque o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade do seu time de coração aqui no nosso canal.